E uma coisa que também é digna de muita tristeza e que aumenta ainda o sofrimento da vítima, quando as vítimas conseguem. A vítima ela só fala quando ela pode e do jeito que ela pode. Não é do jeito que a gente imagina que vai ser. Ah, o dia que acontecer alguma coisa, meu filho vai chegar, vai sentar na hora do jantar, vai falar, papai, aconteceu isso. Não vai ser dessa forma. Então, primeiro, eu sempre digo, a gente tem que cada vez mais treinar o olhar das pessoas para que mais e mais pessoas sejam capazes e dispostas a identificarem um abuso e a denunciarem, porque se a maioria dos abusos acontecem por parte de alguém que é do conhecimento da criança, que é da confiança da criança, quem é que vai romper esse ciclo de violência? Muitas vezes vai ter que ser alguém de fora, alguém que não é daquele convívio. Então essa pessoa tem que ter um olhar treinado. Muitas pessoas às vezes me perguntam, Paulo, então quais são os sinais do abuso? Quais sinais que a criança dá? Antes mesmo de você saber quais são os sinais, você tem que estar disposto a ver. Porque não adianta, eu tenho uma lista, a Paula me deu um checklist, agora eu sei. Mas não estou a fim de ver, porque se eu perceber alguma coisa ali, eu não tenho coragem de tomar providência. Porque falta coragem. Muitas vezes falta. E as pessoas parece que não percebem que na medida em que você olha e fala assim, eu vou deixar isso para lá, você está, na verdade, escolhendo o lado do abusador. Você está contribuindo para a impunidade, você está contribuindo para a revitimização, para que aquela criança permaneça sendo abusada e para que outras crianças também sejam abusadas. Eu conheço 1000 histórias assim que são... Você me perguntou. Eu vou aos poucos respondendo, né? Não, mas assim, quando você me perguntou qual foi a pior história, mas se teve alguma história que me marcou mais. É óbvio que os abusos em si são todos muito chocantes. Mas quando você ouve que inúmeras vítimas são inúmeras vítimas não, desculpa. Inúmeras famílias são coniventes, aquilo também é igualmente assustador. Porque assim, o abusador, depois que a identidade dele é revelada, eu sei quem ele é. Eu sei do que ele é capaz. Ele vira às vezes e fala, doutor, é isso. É disso aqui que eu gosto. Ponto. Por mais assustador que seja, ele fala. E às vezes você vê uma família que assim, ao pretexto de proteger a criança, ao pretexto de proteger uma família que já é toda desestruturada, porque de alguma forma aquela criança foi abusada, ninguém identificou e ninguém tomou providência, eles acham que a melhor opção, não, vai ser uma vergonha para nossa família. Vergonha é você não tomar atitude. Vergonha é você não proteger uma criança. Vergonha é você escolher apoiar um abusador. Isso que é uma vergonha. Então, quando eles... vai ser uma vergonha para nossa família, ou a gente vai, de alguma forma, destruir a família. Então, você sente que essas vítimas crescem, primeiro, com essa primeira violência sexual e essas inúmeras outras formas de violência que foram sucessivas em todo aquele contexto. Na medida em que uma pessoa vira, por exemplo, já houve casos, vítima adulta, que me falou... Paula, a gente era uma escadinha de irmãos e meu pai foi abusando, vamos assim dizer, sucessivamente, porque às vezes eles têm uma faixa etária de preferência. Então, um exemplo, abusou de um dos filhos, quando o filho fez 8 anos, para ele já ficou muito velho. Aí ele vai... Que coisa doentia, né, cara? Muito, muito. Caraca. E aí ele passa a abusar do filho mais novo, ele passa a abusar do filho mais novo, até que teve uma, já todos adultos, e aí teve uma que resolveu romper esse silêncio, e ela falou assim... Eu não posso mudar o contexto da nossa família, mas eu posso ajudar outras vítimas, fazer com que outras crianças não passem pelo que a gente passou. Quando ela resolveu contar, a família se voltou contra ela. Porque você não pode fazer isso, porque você está expondo a nossa família, porque você está expondo a gente. E aí você via que, de alguma forma, eles queriam manter aquilo ali, sim. E aí ela falou, Paula, eu rompi com a minha família. Ali eu tive que fazer uma escolha. E eu rompi com a minha família. Então, são coisas que você fala assim... E aí você falou assim, nossa, que cenário doentio. E aí você vê que é um cenário que é totalmente disfuncional, que beira o inacreditável. Você fala assim, não, um pai, uma mãe não faria isso. Pessoas adultas que já me contaram, Paula, e às vezes, em razão do tempo já transcorrido, desde a vítima ter completado 18 anos, ela não pode mais haver punição para aquele crime. O crime prescreveu. Então, às vezes, isso também gera, né, muita revolta, muita indignação, até porque muitas vítimas adultas falam, Paula, eu sei que ele está solto por aí fazendo. E aí, como é que você faz?
E em determinada faixa etária, existe um cuidado especial para que pais responsáveis tenham com os filhos? Eu acredito que é desde sempre. Porque já que os abusadores eles não têm uma faixa etária, assim, às vezes algumas pesquisas podem até indicar a maioria dos abusos acontece, mas como eu sempre digo, se um único... Quantos números são necessários para realmente causarem a comoção? Se um único abuso tiver acontecido e tiver sido com seu filho, já foi suficiente. Então, assim, não quero saber de estatísticas, em parte. Às vezes as estatísticas são importantes para o desenvolvimento de políticas públicas, para a gente escolher onde que a gente vai atuar, de que forma. Mas, assim, no que diz respeito à proteção, até porque, assim, proteção é de graça. Só basta querer fazer. Então, você não precisa ter um curso específico, nenhuma habilidade extraordinária. Eu sempre digo assim, aí eu vou de novo trazer minha mãe, por exemplo. Minha mãe pode não ter sabido um monte de coisa da vida, mas ela sabia que não era certo, por exemplo, um filho não trabalhar, trocar o dia pela noite, passar a madrugada inteira num computador, sendo zero produtivo. Às vezes, quando uma mãe já idosa está trabalhando para sustentar os vícios daquele filho. Verdade. Né? Então, assim, quantas vezes a gente vê de que forma a família foi conivente quando via que tinha alguma coisa. Muitos dos abusadores você não percebe nada, mas quantos ali tem que realmente é uma pessoa que tem um comportamento estranho, que está o dia inteiro ali naquele quarto, num ambiente totalmente desregrado, que você não vê a pessoa sendo produtiva em absolutamente nada. Porque às vezes tem profissões que exigem que você troque o dia pela noite. Você hoje, é óbvio que eu vejo o universo digital como um mega potencial de trabalho, de diversão, de várias coisas. Eu não estou falando que quem fica na frente de computador é criminoso. Não é isso que eu estou dizendo. Hoje a gente tem que se explicar para tudo, né? Mas quantas vezes a família ali percebe um comportamento, às vezes, né, no mínimo estranho. Uma vez eu ouvi uma mãe falando assim, que eu falei, a senhora que trabalhava, a senhora que pagava o computador. Ela, minha filha, mas ele é adulto, ele já sabe o que faz. O que eu vou fazer? O que a senhora vai fazer? Não compra o computador, não compra um celular novo, não paga a internet. Você não quer usar? Vai trabalhar. Simples assim. E aí isso volta, isso se comunica muito bem com o início da nossa fala. A questão dos limites. Não é você não usar, mas eu estou falando de marmanjo. Eu estou falando de homem de 30, 40 anos de idade. Que não trabalham. Teve uma vez que falou assim, não, mas eu tô procurando trabalho, Aí eu falei, tá, mas tá mais ou menos, né? Também não tá procurando muito não, porque vai que encontra, né? Então tá procurando, mas tá procurando mais ou menos. Então, assim, você vê às vezes como eles... Tá, e aí voltando no que você me perguntou sobre a questão da faixa etária. É sempre... Outro dia me perguntaram, né? Ah, você é a favor de educação sexual nas escolas? Sim, sou. Aí a gente vai discutir o que é educação sexual. Educação sexual não é ensinar a criança a fazer filme pornô, porque parece que a gente está falando isso, né? Educação, e aí eu dou um exemplo muito simples. Na minha infância, a gente parte do pressuposto de que todas as famílias ensinam crianças a escovarem os dentes. A gente sempre parte desse pressuposto, né? Todo mundo se aprendeu certo ou errado, mas se aprendeu a escovar o dente. Se é da direita para a esquerda, se é de cima para baixo, se é movimento circular, enfim. E nas escolas, vira e mexe, não sei se tanto ainda tem hoje, mas a gente tinha campanhas de saúde bucal, que um dentista explicar a diferença do fio para fita, como é que a gente escova, se deve escovar a língua, se não deve escovar a língua. E eles ensinam isso. E isso não é uma ofensa para uma família. Eu não estou dizendo que você não sabe ensinar, mas quem melhor do que um profissional para orientar? E pode até ser que aquela criança, de alguma forma, leve aquele conhecimento para dentro de casa e ensine, às vezes, outros irmãos, os pais, os avós, tios, seja mais quem estiver na casa. Então, se uma coisa que a gente já parte do pressuposto que todo mundo sabe como é que faz e que todo mundo ensina, a gente, mesmo assim, a gente ensina nas escolas, o que dirá de algo que a gente sabe é tabu? A maioria das famílias não conseguem conversar sobre sexo com naturalidade. Alguns assuntos a gente não consegue falar sobre. Mesmo às vezes em rodas de adultos, você vê como é que a coisa às vezes já descamba para um lado de brincadeira, de piada, um não fala sobre, o outro é todo travado. Se você tenso, gera um desconforto. Se você for encostar, se você for dar um tapinha, se você falar alguma coisa, já fica, pô, irmão, aí não fala sobre isso não, que não sei o que, você já percebe aquele clima tenso. Então, assim, e se as crianças, hoje, o que a gente percebe? Muitas das crianças estão sendo inicializadas e tendo uma educação sexual aonde? Na internet. Hoje, tudo que eu não sei, eu vou procurar onde? Eu faço isso, vocês fazem isso, todo mundo faz isso. E a criança não é diferente.
ela não sabe alguma coisa, então logo ela aprende a escrever, quero descobrir isso, perguntei para minha mãe, não me falou, minha professora não me falou, ninguém me falou, jogo lá, e às vezes pode ser que vai aprender como? Da pior maneira possível.